E convidamos agora o Dr. Eurico Medeiros para abordar o tema O Poder da Palavra como Instrumento de Cura. Bom dia a todos, bom dia quase de tarde. Ô Gilson, eu vou visualizar aqui que ninguém está com fome, ninguém está cansado, que eu vou dar conta de falar dentro do prazo e que a gente vai conseguir, de alguma forma, alcançar os nossos objetivos. Trazemos o abraço da AME de Bebedouro, a todos os participantes, a comissão organizadora, a AME de Alagoas, que também nos acolhe. A palavra como um instrumento de cura. Nós vamos, nesses minutos que temos, trazer algumas reflexões e optamos por fazê-la mais diante da nossa prática do dia a dia do que nos embasamentos teóricos em função do tempo. Mas toda vez que alguém se encontra com o seu quadro de dor, de aflição, certamente visualiza aí um profissional, o mais gabaritado possível, o mais titulado, na busca de um agente, na procura da solução dos seus problemas. E esse profissional, então, vê esse paciente, faz o seu receituário, dá um direcionamento àquela queixa, muitas vezes apenas fazendo a prescrição de uma medicação, outras vezes a necessidade de exames complementares para ajudar o diagnóstico, outras até indicação cirúrgica, ou mesmo a ajuda, a procura de uma terapia multidisciplinar para o caso. Tudo isso visualizando aquilo que almejamos, que é o bem-estar do paciente. Este caminho entre a dor e o bem-estar, muitas vezes é tranquilo, ao diagnóstico preciso, a medicação certa, a adesão do paciente, e ele chega num caminho tranquilo, onde há uma empatia muito grande, e às vezes aquele cliente se torna até um grande amigo. Contudo, existem outras situações que este caminho é longo, muito longo. Às vezes um caminho tortuoso, pelas dificuldades que apresenta frente ao diagnóstico e à terapêutica. Às vezes um caminho árido, difícil, da gente conseguir aquele intento de alcançar a cura de nosso paciente. Por isso, é importante, além do olhar clínico, do diagnóstico em si do paciente, da patologia que nos apresenta, tentar entender e ter olhos para saber quem que é realmente aquele paciente, que traz a sua queixa, às vezes muito óbvia, muito tranquila, mas o que existe por detrás daquele paciente? Quais são as máscaras que ele está utilizando ali, naquele momento, junto à consulta? Às vezes, é uma máscara de dor, mas por detrás disto, há uma felicidade na dor. Será que esse paciente quer ser curado? E a gente observa isso, às vezes, nas crianças que adoecem por carência de seus pais. O adoecer é uma grande forma de ter a mãe que trabalha o dia inteiro, ela vai faltar do serviço, e vai estar no dia a dia ali com aquela criança, que manifesta através da sua dor a necessidade ou uma carência, que apenas vai curar a presença da mãe. E toda vez ela aprende que ela adoece, ela tem alguém da família, ela não precisa ir na creche, ela não precisa do cuidador, não precisa ir na escola.
Ou às vezes ela adoece para não fazer a prova da escola. Já aconteceu isso com vocês? Não, uma dor de barriga danada no dia da prova? E depois a gente vai pegar um atestado, né? Uma desculpa, professor, não pude ir porque passei mal. O professor está aí, deve ver essas questões na faculdade, né? E eu me lembro aqui, e retrato brevemente, um caso que há alguns anos, uma senhora que nos procura, de 55 anos, nos chega no consultório com uma pilha de exames. E só de olhar aquela pilha eu já fiquei apavorado. E ela nos diz: doutor, o senhor é a minha única esperança, a última esperança. Aí o coração aperta um pouco mais. Já passei com todos os médicos e ninguém conseguiu resolver o meu problema. Eu tenho uma dor há 30 anos abdominal. E ela me deixa ali na mesa, no consultório, uma pilha de exames, tomografias, ultrassons, avaliação com o cardiologista, avaliação com o gastro, avaliação com o urologista, com os outros colegas. E eu olhei para ela e falei assim, pensei, né, meu Deus, e agora, o que eu faço? Não tem mais nada para pedir. Eu já tinha pedido tudo. E ela mantinha aquele quadro por 30 anos, aquele olhar, né, sofrido. E aí lhe perguntei: o que aconteceu há 30 anos com a senhora? Não, eu estava bem, mas de repente me deu uma dor e essa dor me persiste há 30 anos. Aí insisti, olhando bem nos olhos dela: o que aconteceu há 30 anos atrás? Mas como, doutor? Me apareceu a dor. Não, alguma coisa mais aconteceu. O que aconteceu na vida da senhora há 30 anos atrás? E ali, num ar de mais sofrimento, ela nos diz: bom, há 30 anos, doutor, meu marido me traiu e minha vida acabou. Eu tinha uma família estruturada, filhos, e ele me traiu, e toda a minha felicidade foi-se embora, eu tenho sofrido esse tempo todo. E a dor, na verdade, retrata uma forma interna de alegria, a gente pode entender, de culpar o marido dela. Ela não aceitou a dor, não aceitou a situação. E ela se compraz em viver na dor, somatizando um quadro, para culpar alguém pelo sofrimento dela. Da mesma forma, existem situações que o paciente apresenta-se de uma forma alegre. E se nós tivermos a sensibilidade de vermos um pouco a mais, por detrás daquela máscara alegre, existe também uma alma sofrida. Quais são as máscaras que se apresentam diante de nós? Na verdade, diante de toda a dor, ali se encontra uma alma que está desmoronando. Por mais que procure se defender, mas é uma alma carente que está chorando de alguma forma. Toda lágrima que não se expressa, toda dor que não se expressa pela lágrima, de alguma forma, o corpo chora em algum lugar. Quando olhamos aquele paciente, vemos as suas angústias, quando senta à nossa frente, com as possibilidades que possam advir do diagnóstico, a sua preocupação, e este olhar, apesar de um felino, retrata muitas vezes o olhar humano diante de alguém que está com um quadro de uma dor, que tem uma vizinha, uma amiga que teve uma patologia mais grave, e traz em si a preocupação do que será que está acontecendo comigo. Vocês já passaram por essa experiência de consulta no corredor do hospital, ou na rua? E é interessante que uma amiga nossa, uma paciente, nos retrata que estava com um quadro de dor. Como ela não conseguia, na época, marcar consulta, ela trocou uma ideia com um colega. Doutor, olha, eu estou com uma dor, o que o senhor acha que eu tenho? E esse colega ali, no corredor do hospital, diz: olha, é melhor você fazer um ultrassom, porque pode ser um tumor. Durante 3 semanas, até que conseguimos a ver, ela não dormia, ela ficava
pensando na possibilidade de um tumor, do que seria a vida dela se ela tivesse realmente um tumor. O rendimento do trabalho dela diminuiu, logicamente. Será que porque o pensamento dela ficou na visualização, né, daquilo que o Gilson falou, da possibilidade desse tumor. E assim ela chegou no consultório. Doutor, o senhor acha que eu acho que eu estou com um tumor? E vendo a ficha, nós havíamos visto, há 3 meses anteriores, onde foi feito todos os exames de rotina, dentro de uma consulta, ultrassons, exames, todos normais, e ela nos retrata que, justamente essa questão, que o médico falou que precisaria fazer um ultrassom porque poderia ser um tumor. E quando a gente avalia e fala para ela que essa é uma possibilidade muito remota, apesar que nós temos que repetir os exames, porque não conseguimos, diante dessa ansiedade, só pela palavra convencê-la, mas essa foi a sensação que apresentou de alívio. Um novo sorriso voltou a brilhar nos seus olhos, saiu felicíssima do consultório pela possibilidade que havia sido colocado de um comentário de corredor, de um tumor, que isto, na verdade, não era plausível. Muitas vezes encontramos aquele paciente resistente à adesão do tratamento, a fazer os exames, as indicações cirúrgicas. E a gente tem que entender, porque você passa esse lado do paciente, porque às vezes você passa um tratamento e ele não quer fazer esse tratamento. Dentro da nossa área, mais especificamente, às vezes você tem a possibilidade de indicar uma terapia de reposição hormonal, mas esse paciente tem seus medos. Mas será que isso vai me dar câncer? Eu vi na televisão, eu vi um comentário que usa o hormônio dá câncer. E se você passar essa medicação, achando que esse é o melhor, talvez seja ali no momento a melhor indicação, mas se não tiver o compartilhamento para esse diagnóstico, o paciente vai se tornar resistente e não vai fazer uso da medicação. E vai voltar com a queixa, muitas vezes mentindo que fez o tratamento. Quem nós estamos tratando? Este paciente à nossa frente é um adulto ou é uma criança? Quando nós falamos adulto e criança, quando falamos em criança, nós estamos nos referindo à idade cronológica. Mas esse ser lá dentro, ele se comporta como uma criança? Toda criança, ela manifesta o seu descontentamento frente a uma medicação. Gente, esse nenê aqui, esse maior, você já viu a expressão de desconfiança, né? Vocês já tiveram o paciente, quando você faz a prescrição, faz essa cara ou não? Às vezes a criança, ela se rebela, não quer tomar o remédio, né? Faz a cara que não gostou. Às vezes fica assustado diante, né, daquilo que você propõe, um exame. Não quero dar ouvidos àquilo que a gente propõe, e às vezes, naquela carinha bonitinha, sedutora também. O paciente seduz com o seu olhar, né? Acha que está tudo bem, para não fazer aquilo que precisa. Às vezes mente. Às vezes a criança está ali com 39, 40 graus, tem um jogo de futebol no dia seguinte. Passou a dor, filho? Passou, eu estou bom. Para conseguir aquilo que quer. Então, muitas vezes, diante da patologia, nos comportamos como crianças que queremos voltar ao colo materno. Alguém que cuide, alguém que nos acolhe. E a gente se rebela como pacientes adultos. A gente fica bravo, nós vemos pacientes se rebelarem, xingam, questionam, brigam. Às vezes manifesta aquela dor da alma por essas expressões. Vocês já tiveram um paciente com essas expressões, gente?
vítima da dor, o sofrimento. Por que foi acontecer justamente comigo? Por que comigo? Por que estou sendo punido? Meu Deus, meu mundo vai acabar. Se tornam vítimas, né? Olha a carinha de vítima que está ali. Coitado de mim, o que vai ser da minha vida? Às vezes é o paciente rebelde, né? Temos os pacientes rebeldes. E aqueles que são acomodados. Você só falta ter que pegar em casa, né? Quer o cuidado, quer que faça o exame, quer ser atendido naquela hora, naquele momento, né? Que é o colo materno. Tudo isso trazemos porque é importante a gente saber, além da patologia, com quem é que nós estamos lidando, até para que alcançamos sucesso na nossa terapêutica. Se você atender um paciente e não der uma receita com uma medicação, mesmo que ele não tenha nada, muitas vezes ele vai fazer esse questionamento. Mas doutor, o senhor não vai passar nenhum remédio? Não, você não tem nada, minha querida. Não, mas a semana passada tive uma que falou, doutor, mas passa só uma pomadinha. A pomadinha para quê? Não, para quando eu tiver alguma coisa, né, eu já estou com a receita em casa. Então a gente precisa entender esses pacientes. Aqueles que são resistentes, quando você indica uma terapia complementar, quando você está lá alterado o colesterol, e você fala, olha, é importante você passar com um nutricionista também. Mas ele tem as suas resistências, porque a sua cabeça está enfocada naquilo que ele gosta. E se a gente não conseguir tocar essa alma, remédio nenhum vai ajudar, ou vai ter muita dificuldade nesse tratamento. Eu me lembro de uma amiga nossa, que ela teve um quadro sério de diabetes, coma diabético, hipertensão, e depois de um tratamento posterior, ela se tornava altamente rebelde, ela não aceitava a doença. Ela tomava o remédio com raiva, com ódio. E cada vez mais as dosagens precisariam ser aumentadas, porque não controlava o seu quadro. Quando então a gente teve que conversar com ela nesse sentido, de aceitar o que ela tinha, e o tratamento até para que alcançasse resultado mais eminente. A resistência com relação, e aquilo que foi conversado ontem sobre a obesidade, quando você encaminha alguém para um nutricionista, e às vezes o paciente fala, mas o senhor vai me mandar para um nutricionista por quê? O senhor acha que eu estou gorda? Né? E essa é uma questão que falar de obesidade com mulher é uma coisa complicada. Né? Não funciona para mim, já tentei de tudo. Então são as resistências que se criam. Aquele paciente que está fazendo um tratamento de uma úlcera, uma gastrite nervosa, que você sabe que remédio apenas não vai conseguir conter aquela alma que a princípio tranquila, expressa uma ansiedade, uma tensão muito grande, ou aquela que se manifesta claramente aos nossos olhos. E você diz então, vamos procurar, associado ao tratamento, uma ajuda terapêutica, vamos passar com um psicólogo, vamos passar com um psiquiatra. Aí a coisa complica, né? Quando você às vezes encaminha alguém para o psiquiatra, mas por quê? O senhor acha que eu estou louco? Aí, aquele preconceito que psiquiatra só trata de gente que está num grau de loucura. Ou no psicólogo. Ué, mas o senhor vai encaminhar para o psicólogo por quê? O senhor acha que eu estou tendo apetite, não existe nada? Não, minha querida, isso vai estar te ajudando a enfrentar todo o estresse, toda a tensão. É um complemento que vai estar te ajudando na busca da cura. O grande problema, na verdade, também é a nossa falta de tempo. Como profissionais, temos que ter produtividade, não temos o tempo necessário para ter um olhar para o nosso paciente. Às vezes, naquela correria, criamos um abismo entre ele e nós. Por isso, como médicos espíritas, profissionais da área de saúde, a importância
de termos, apesar da correria do dia a dia, diversas questões que permeiam a atividade profissional, termos um olhar a mais. Termos um ouvido para tentar entender o que aquela alma, na verdade, ali, aquele ser, está nos querendo dizer, além da sua dor específica. Olhar, olho no olho, parar um pouco, deixar o computador do lado e olhar para esse paciente, para que a gente possa ter um caminho conjunto na melhor solução do seu caso. Às vezes, passar uma medicação cria ansiedade, expectativas. Você passar um tratamento que ainda não vai de encontro, que não tocou aquela alma, você vai ter resistência. Indicar uma cirurgia, na nossa área, às vezes chegam pacientes que vêm, doutor, olha, eu passei com outro colega, ele indicou uma cirurgia de uma miomatose, o senhor acha que realmente eu preciso operar? E a gente analisando cada caso, existem casos e casos, você vê que realmente pelo quadro clínico há uma necessidade. Há outros casos que não há uma necessidade, não há uma urgência. Você pode procurar, vamos tentar mais uma vez o tratamento clínico. Enquanto o paciente não se convence da necessidade de uma cirurgia, você indicar muitas vezes é iatrogênico. Às vezes aquele paciente vai fazer novamente um tratamento e resolve o seu problema, ótimo. Às vezes ela retorna e ela chega à conclusão que realmente ela precisa. Aí, a recuperação, o caminho é de uma forma muito mais amadurecida. Este caminho a gente tem que construir junto com o paciente. Despertar nesse paciente se a conduta dele ali naquele momento está sendo de uma criança rebelde, resistente, mentirosa, ou está sendo de um adulto que adere ao tratamento, que quer realmente o seu bem-estar. Despertar este lado, porque todos nós temos o nosso lado infantil e o nosso lado adulto. E a palavra é o grande instrumento é um grande instrumento de cura, tanto para a medicação, quanto para a indicação de uma cirurgia, na busca de alternativas, até na indicação, quando nós vemos que é possível, de um complemento de uma terapia espiritual. Essa palavra tem um grande poder, que está nas nossas mãos como profissionais. Agora, muito cuidado, gente, com a nossa palavra, porque é uma palavra, tudo aquilo que nós falamos como profissionais, essa palavra é levada. Essa palavra vai por todos os cantos. E aquilo que eu falei na semana passada para um paciente, eu tenho certeza que neste final de semana está sendo comentado na cabeleireira, nas comadres, você viu? Então aquilo tem um poder muito grande. Eu me lembro que alguns anos atrás, num velório de um amigo, médico, alguns que estavam ali, alguns pacientes, amigos, relataram, olha, fulano, há 30 anos atrás, quando eu tive um problema, ele me disse isso, me disse aquilo, me ajudou muito. Então as nossas palavras são levadas pelos pacientes, por toda a eternidade. Tomamos muito cuidado. Palavras mágicas que podemos ajudar no nosso paciente. O primeiro, a primeira, o bom dia, o olhar nos olhos, o estender as mãos, bom dia, isso já é terapêutico. O acolhimento, as opções que nós temos, o que você acha disso, o que você acha daquilo, é o momento. Então, palavras às vezes a nossa área, a gente vê a preocupação muito grande com relação ao momento do parto. Mas doutor, eu não sei se eu vou querer parto normal, se eu vou querer parto cesárea, todo mundo fala alguma coisa, né?
E a gente colocar, olha, estaremos ao seu lado naquele momento. Não, mas a anestesia, me falaram que a anestesia é uma agulha desse tamanho, né? Eu falei, um pouquinho maior, mas fica tranquila, né? É necessário, ainda bem que nós temos o recurso da anestesia hoje. Você já imaginou na época dos nossos avós? Quantas dificuldades que tinham? Estaremos do seu lado nesse momento. Tudo vai dar certo. Utilizar o que o Gilson falou das mentalizações, às vezes tem pavor, nunca entrar no centro cirúrgico. Olha, comece a mentalizar você chegando no hospital. É um momento importante da sua vida, seu nenê vai nascer. Mentaliza você lá no centro cirúrgico, nós ali do seu lado, você tomando sua anestesia, o nenê nascendo, você amamentando. Começa a treinar já essa visualização, porque é o que vai acontecer. Então você dá mais tranquilidade, um poder da palavra de tranquilizar o paciente. A gente tomar muito cuidado com relação a isso. E aqui a gente deixa também a sugestão da receita compartilhada. Porque toda a expectativa da cura está vem em cima das nossas mãos. E como foi comentado, nós precisamos dividir essa responsabilidade. A primeira página, minha querida, aqui está. Essa é a medicação que pode te ajudar. Mas, e às vezes eu entrego outra página em branco do receituário. Você vai fazer aqui, vai escrever essa outra página, você vai escrever aquilo que vai te ajudar na busca da sua cura. Atividade física, dieta, trabalhar o estresse, a ansiedade. Quais são os caminhos que você vai procurar para efetivamente ter a sua cura? Se a gente não pode abrir a boca para ajudar, isso Chico Xavier nos ensina, é preferível mantê-la calada. Às vezes, a gente precisa puxar a orelha. E é esse o nosso papel. Mas não adianta dar bronca, é chamar a consciência. Mais do que dar bronca, tentar tocar a alma desse paciente. Mais do que a medicação que os diplomas nos capacitam, tentar fazer com que essa alma seja tocada para a busca da cura como um todo. Fazer com que esse paciente entenda que a sua dor é apenas a manifestação de alguma coisa que está muito mais profundo. E quando temos a oportunidade de falar das questões espirituais, sabemos que existem doenças que estão relacionadas ao nosso passado, e despertar essa alma para o entendimento disso e se fortalecer para enfrentar e aceitar essas questões. Como ajudar que essa alma, na verdade, esse irmão, consiga se libertar, muito mais do que uma dor de cabeça, mas consiga se libertar de uma dor que está ali enraizada por muito tempo. Essa visão espiritual, isso nos cabe de tocar, qualquer que seja a religião que lhe pertença. Isso a gente orienta para o paciente. Olha, amanhã você vai ter uma cirurgia, à noite, deita, faça uma prece, coloque uma música, mentalize o ambiente. Lembrando que nós não estamos sozinhos. Pedir para o paciente fazer a sua parte. E nos colocarmos, às vezes vem um paciente que nos fala, está grávida, e ela nos fala, doutor, mas será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou ter um abortamento? E a gente sempre coloca, olha, vamos fazer o seguinte, você faça a sua parte, o melhor que você possa, se cuide, né? Faça todas as recomendações que são dadas. Nós vamos fazer da parte médica tudo aquilo que é indicado. O resto a gente deixa nas mãos de Deus, porque só Ele pertence. Eu não tenho certeza se daqui 1 dia, 2 dias eu vou estar vivo, mas nem por isso eu vou deixar de viver hoje na intensidade que eu preciso me ver. Vamos viver o dia de hoje o melhor que nós possamos. Ou aquela paciente que é muito comum, chega depois dos 40, doutor, olha, eu queria engravidar,
Mas eu estou com 40 anos, falaram que o nenê vai nascer com um problema. Olha o que a palavra fala, gente. Cuidado. Mas quem disse que o nenê depois dos 40 anos nasce com um problema? Eu falei, eu sou meio suspeito, porque o meu terceiro, minha esposa tinha 42 para 43 anos. Mas a gente faz aquela pergunta, o que o teu coração diz? Eu quero. Então, vamos estar juntos. A medicina encontra 1000 modos, e cada vez mais, de buscar a cura. Exames cada vez mais sofisticados, diagnósticos cada vez mais precisos, medicações que atuam em quase todas as patologias. E é interessante que por mais que a gente avance, vai chegar um dia que nós não vamos precisar de nada disso. E o exemplo que nos deu foi o grande mestre, o grande médico de almas, de corpo, Jesus, curava com as mãos. Sabia manipular as energias de cura, cicatrizava feridas, curava cegos, apenas com a vontade, com a força, com a energia. Um dia, é o consolo para todos nós, também chegaremos lá. Jesus curava pelas palavras, como no caso daquela mulher adúltera, que ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Levante-te, vás e não erres mais. A força da palavra de renovação, de despertar para uma nova vida. Meus amigos, que possamos ser instrumentos de palavras que curam o corpo, mas que também que possam curar a alma. É isso que visualizamos para todos nós. Muito obrigado.